Mighty mountains melt away. Seas of fury bow to your name. Every chain that once held me falls to pieces. Eu queria continuar aqui sobre o que o pastor Greg fez na nossa igreja na terça-feira. Ele nos deu uma palavra profética para a igreja, muitos de vocês receberam uma palavra, e fica aqui uma pergunta, eu fiz hoje de manhã essa pergunta, vou repetir para vocês agora. Quem aqui acha que basta Deus falar para as coisas acontecerem? Quem aqui acha que é só Deus falar que, pum, acontece? É simples assim? Não. Por que não? Porque precisa o quê? Deus decidiu fazer o seu apelo pelo nosso intermédio. Deus quer que todo mundo seja salvo. A vontade de Deus em João 3,16 é que ninguém pereça, mas todos tenham vida eterna. Todos vão ter vida eterna? Não, por que não? Não é a vontade de Deus que todos tenham? Depende do quê? Decisões. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre decisões. Ia ser tão bom, né? Deus chegou para Moisés, o líder do povo de Israel, também para Josué: olha, vocês vão receber de mim a terra prometida. Eu darei a vocês a terra dos jebuseus, a terra dos cananeus, a terra dos hititas, a terra dos heveus, e vocês vão receber toda essa terra. Muito simples, vocês vão até o cartório, eles já vão ter assinado o documento de posse, vocês vão lá, assina como recebimento, já paguei, já está tudo pago, e aí vocês vão lá e entram na terra, a terra é de vocês, está aqui escritura lavrada e tudo feito. Foi assim que aconteceu? Não, o que eles tiveram que fazer? Tiveram que conquistar a terra, tiveram que derrotar gigantes, tiveram que expulsar os inimigos. Então Deus, ele sim nos dá promessas, Deus nos dá uma palavra, mas a gente precisa agir sobre a palavra que a gente recebe, porque ela não acontece instantaneamente. Quem aqui recebeu uma palavra através do pastor Greg? Diretamente, ele falou com você e te deu uma palavra. Então, a notícia que eu tenho para você é, ela só vai acontecer se você agir sobre ela. Amém? Salmo 119, versículo 105, diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Luz para os meus caminhos. Você já viu lâmpada nos pés? Normalmente a lâmpada fica em cima da cabeça, né? Agora, por que nessa passagem diz que a lâmpada é para os pés? É para você ficar sentado esperando as coisas acontecer? Se a lâmpada é para os pés, quer dizer que toda vez que você der um passo, ela vai iluminar o quê? O seu caminho. Então você deu um passo, ela ilumina o seu próximo passo. Você deu outro passo, ela ilumina o seu próximo passo. E à medida que você anda, o seu caminho vai sendo iluminado. Por isso que a palavra diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você já tentou andar no escuro? É difícil, né? Você tropeça nas coisas, enfim, é terrível. Então, no cinema você vê, no avião você vê que está tudo de luzes apagadas, mas você vê as luzinhas laterais mostrando o quê? O caminho. A palavra de Deus sempre vai te mostrar o caminho a ser trilhado. Amém? A luz mostra que onde você está pisando, qual é o seu próximo passo. Uma palavra que ficou ecoando dentro de mim, enquanto o pastor Greg estava ministrando, ele repetiu isso várias vezes. Ele falava em inglês: your decision, your decision, your decision. Ou seja, sua decisão, a sua decisão, a sua decisão. E hoje à noite eu quero falar sobre 3 tipos de decisões. 2 delas não agradam a Deus. A terceira agrada e agrada muito. Mas nem você agradando a Deus com essa decisão significa que você vai chegar no seu destino. Nós temos um Deus de destino. Nós temos um Deus de propósito. Nós temos um Deus que tem uma linha de chegada. Eu já ouvi uma frase que eu guardo comigo, que não importa como você começa, mas como você
termina a sua jornada. Eu tenho que cruzar a linha de chegada e eu vou precisar de tomar as decisões corretas. A primeira decisão é recuar. A segunda decisão é não fazer nada, porque às vezes a gente acha que se eu não faço nada é porque eu não tomei nenhuma decisão, né? Mas na verdade fazer nada é uma decisão. Quando você decide enfiar sua cabeça na areia igual um avestruz, você tomou uma decisão. Você tomou a decisão de não fazer nada. E a terceira decisão, que é a decisão que agrada o coração de Deus, é de você agir seguindo em frente. Vamos falar um pouquinho sobre a decisão de recuar. O que faz a gente recuar? Medo, o que mais? Insegurança, o que mais? Oi? Deus faz você recuar? Não entendi. Erros, desculpa. Erros. Preciso limpar o ouvido aqui. Então, erro faz a gente... Então, na verdade, a gente recua por N motivos. Mas tem um que eu vejo em comum na Bíblia com alguns homens que Deus queria usar. Um deles é o jovem rico. E se a gente estuda a história do jovem rico, a gente vai entender um princípio muito básico que está na nossa humanidade. A gente não quer abrir mão do nosso conforto. A gente não quer sair da nossa zona de conforto. O pastor Sidney, na conferência, o pastor da C3 São Bernardo, na sessão dele 3x7, ele falou uma frase muito legal, que ele abriu a pregação dele dizendo o seguinte: Deus não está preocupado com o seu conforto, mas com o seu crescimento. Deus não está preocupado com o seu conforto, mas Ele está preocupado com o seu crescimento. Então, porque crescimento dói, né? Então, aqui Jesus, ele chega em Mateus 19, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá, senão você pode acompanhar aqui no telão. Diz que Mateus 19, versículo 16, Jesus chega diante de um jovem rico. Esse jovem rico se aproxima de Jesus e diz assim: Mestre, o que farei de bom para ter vida eterna? Versículo 17, respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus, ele simplesmente leu a segunda tábua, né? Não foram duas pedras que tinham os 10 mandamentos, ele leu só a segunda, que falava do relacionamento com o homem com o homem, porque a primeira falava do relacionamento entre o homem e Deus. Então aqui ele fala só sobre não matar, não adulterará, não furtará e tal. E aí no versículo 20, o jovem disse: tudo isso tenho obedecido. Sou o cara. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Eu creio que essa frase entrou no coração daquele homem, entrou na idolatria dele, mexeu no que ele mais amava na vida, e aí disse: me siga. E aí no versículo 22 diz assim: ouvindo isso, o jovem, que decisão ele tomou? Qual a primeira decisão que a gente está falando aqui? Ele tomou a decisão de recuar. A Bíblia fala que ao ouvir isso, ele afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Tem uma outra versão na Bíblia que fala que ele virou as costas para Jesus e saiu andando. A Bíblia fala que Jesus amava esse homem. Jesus queria esse homem no time dele. Mas esse homem decidiu recuar, porque ele estava muito apegado à sua zona de conforto.
Ele estava muito apegado a tudo que ele tinha. Ele estava muito apegado à vidinha que ele levava e não queria dar um passo para o desconhecido, não queria confiar em Deus porque aquilo lhe era difícil. Então, muitos de nós, às vezes, quando recebemos um chamado de Deus, quando ouvimos uma palavra profética para um direcionamento específico para a nossa vida, a gente pode recuar porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Deus não está preocupado com o seu conforto, mas sim com o seu crescimento. Se Ele manda você dar um passo, se Ele te dá uma direção para você ir à frente, é porque Ele tem algo grandioso para você e você precisa confiar nele, amém? Outra pessoa que decidiu recuar também foi Jonas. Deus chegou para Jonas e disse: Jonas, você precisa levar a mensagem de arrependimento para a cidade de Nínive. Vá para Nínive. O que Jonas fez? Recuou, foi para o lado oposto. Que a gente não seja como o jovem rico e nem como Jonas, amém? Jonas, glória a Deus que Deus mandou um peixe para engolir ele lá, para levar ele de volta para o seu destino. Deus foi muito gracioso com Jonas, Deus continuou acreditando em Jonas e usou Jonas de alguma forma. Mas o jovem rico, a gente não ouve mais falar dele na Bíblia. Imagina se ele tivesse dito sim para o Senhor. Imagina se ele tivesse agido sobre a palavra do Senhor de vem e me segue. Pedro agiu. O que Jesus disse para Pedro? Pedro encontrou Jesus logo no comecinho. Jesus ainda estava selecionando os seus discípulos e Jesus pegou o barco de Pedro. A Carol pregou brilhantemente a palavra sobre essa escritura. Jesus se assentou, começou a usar o barco de Pedro para ensinar. Depois que ele terminou de ensinar, ele disse para Pedro: Pedro, vai para onde as águas são mais fundas. Pedro virou para Jesus: Jesus, andei pescando a noite inteira, não peguei nada, mas sob a tua palavra eu irei. O que Pedro fez? Recuou? Ele agiu sob a palavra. Então ele agiu sobre a palavra, ele foi, jogou a rede, veio um monte de peixe, um grande milagre. Era tanto peixe que caía pelas redes, a rede começou a se rasgar. O milagre foi tremendo. Quando eles voltaram para a praia, com todo aquele peixe, o que Pedro poderia ter feito com tudo aquilo? Dá dinheiro, você já foi comprar peixe, sabe quanto custa o quilo do peixe? Às vezes eu vou na Rua do Peixe ali na ponta da praia. Outro dia deu na minha cabeça de comprar salmão, eu olhei para o salmão, ele olhou para mim, ele deu umas 2 piscadinhas, não resisti. E veio umas postas aí para mim, quanto? Veio um pedaço aí, assim, mais ou menos, né, e tal. Quando ele pesou, eu falei, Quando você vê, você deixou R$120 ali e pegou mistura para 2, 3 dias. Você fala, nossa. Então, gente, peixe é caro. Então eu fico imaginando Pedro, quanto de dinheiro que ele ia fazer com aquele milagre. Então ele chegou na praia, botou os peixes ali na areia, e aí Jesus virou para ele assim: Pedrão, agora vem e me segue, que eu vou te fazer pescador de homem. Qual foi a decisão de Pedro? Recuar? Seguiu Jesus. A Bíblia fala que ele largou todas as coisas na areia e seguiu Jesus. Amém? Ele largou os benefícios do que aquele milagre poderia prover para ele. E talvez ele tinha plano, quando ele estava puxando a rede, nossa, acho que eu vou comprar mais 2 barcos com o dinheiro desse peixe. Quando ele estava arrastando a rede para a areia, nossa, hoje vai ter festa na minha casa, hoje eu vou celebrar grandão, hoje nós vamos sair para comer sushi, hoje nós vamos... Eu fico imaginando que ele estava fazendo planos pessoais. Mas quando Jesus fala, vem e me segue, ele teve que abrir mão dos planos pessoais, sair da sua zona de conforto e ser transformado num pescador de homens. E glória a Deus que esse homem disse sim, amém? Quando Deus falou comigo pela primeira vez acerca do meu chamado, foi igual o pastor Greg falou com vocês aqui. Eu estava num culto, no auditório, na C3, lá na Austrália, em Sydney, sentado, próximo das primeiras aqui fileiras, no cantinho. Não estava na cara do homem de Deus, não. Mas ele olhou para mim assim, apontou o dedo para mim e falou, posso orar por você? Aí eu, pode? Nunca aconteceu isso comigo antes. Ele mandou eu ficar de pé e me levou lá na frente. Todo mundo. Igreja lotada.
3.000 pessoas lá no culto. Aí ele virou para mim e falou assim, eu te chamei para ser um líder. Aí eu, líder? Vida toda fui Maria, vai com as outras. Como que agora eu vou ser líder? Chamei você para juntar pessoas. E ele começou a declarar palavras proféticas sobre a minha vida. E eu me senti especial com aquilo. Eu me senti, nossa, Deus tem algo para mim, que bacana. E ali eu tinha as decisões. Eu poderia ficar com medo e recuar. Eu podia simplesmente sentar e não fazer nada e esperar que aquela palavra ia automaticamente acontecer. Ou eu ia agir sobre aquela palavra. Adivinha qual decisão foi a minha? Na mesma hora. Eu ouvi aquilo, terminou o culto, eu fui pedir para a moça, eu quero o tape desse negócio que eu vou ouvir várias vezes até eu entender o que esse homem falou. Aí eu comprei o tape lá, depois eu fui na biblioteca, na livraria da igreja e comprei um livro sobre liderança. Falei, bom, já que eu sou Maria vai com as outras, eu tenho que aprender a liderar. Fui lá comprar um livro de liderança. E Deus honra esses passos quando você começa a agir sob a palavra de Deus. O outro dia eu estava num curto espaço de tempo depois disso, eu estava numa reunião de oração, um homem de Deus chegou para mim, que ele é pastor de louvor lá da igreja C3 San Diego hoje, ele virou para mim, Fábio, olha, eu vejo você pregando, você gostaria de pregar um dia? Você sente esse chamado para pregar? Eu não sei, se você está falando, eu acho que é de Deus, né? E aquela palavra entrou no meu coração, eu meditei naquilo, fui lá e fiz minha inscrição para fazer seminário. Bom, já que Deus tem um chamado para que eu pregue, eu preciso aprender a manusear a palavra, certo? Então eu agi sob a palavra que eu ia recebendo. E essa é a melhor coisa, conselho que eu posso dar para você. Hebreus 10, 38. Coloca lá para a gente, por favor. Olha o que diz. Mas o meu justo viverá como? Pela fé. Se ele retroceder, não me agradarei dele. Quando eu estava contando a nossa história para o pastor Greg, eu falei, pastor Greg, eu não quero soar nem um pouquinho arrogante, nem nada, mas o nosso nome do meio, o meu e da minha esposa, chama perseverança. Porque a gente já falhou 2 vezes em plantar uma igreja, e foi a 3ª vez que deu certo. Então, assim, se tem um casal que sabe o que é perseverar, sabe o que é cair, levantar de novo, se esfolar, tentar de novo, como o pastor David Calado pregou na conferência, Levantando Campeões, falou do Rocky Balboa, né, que ele caía, mas levantava, né, e o vencedor na luta, os 2 deram um soco, os 2 caíram junto, e quem ganhava era o que levantasse primeiro, e o Rocky Balboa se levantou e ganhou a luta, né? Eu falei, nossa, eu me vejo nessa história. Quantas baqueadas nós já tivemos, mas a gente sempre se levantou. E a Bíblia fala, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, não me agradarei dele. Quem quer agradar o Senhor aqui? A alegria do Senhor é o quê? A nossa força. Se eu estiver recuando, eu não estarei alegrando. Se eu não estiver alegrando, eu também não terei força de Deus. Então é muito importante que a gente o alegre e que a gente avance no que ele nos chamou para fazer. Nós, porém, versículo 39, não somos do que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém? Então eu uso aquela frase, retroceder nunca, render-se jamais. Isso é um filme antigo de luta. Hoje de manhã eu fiz uma brincadeira aqui do Paulo Cintura. Perguntei para a igreja aqui quem conhecia o Paulo Cintura. Um monte de gente falou, nunca ouvi falar. Renan aqui mesmo, ó. Sei nem quem é. Mostrou para ele? Mostrou? Então, novinho. Se você falar aqui quem era a Xuxa, alguns aqui vão falar, não faço ideia. A vida passa, né? Eu tive uma experiência muito interessante com esse negócio de idade. Já tem uns anos isso, só para você ver como isso me chocou. Eu não era nem casado, eu estou 9 anos casado, não era nem casado, eu morava no Guarujá, eu já estava namorando com a pastora Dani, a gente já estava comprometido um com o outro para se casar, e aí uma menina, devia de ter uns 16, 15 anos mais ou menos, eu estava entrando para o prédio que eu morava, ela também morava no prédio, ela, tio, segura a porta para mim, por favor. Aí eu falei, nossa, uma menina de 15 anos me chamando de tio, é o fim da picada. Me senti o tiozinho da propaganda da Fanta, um monte de gente já não vai saber o que eu estou falando aqui.
Suquita, suquita. Aí, ó, tem gente que tá ligado. Então entra no YouTube e coloca lá, tio da suquita. Segunda decisão, primeira decisão é não fazer nada, primeira decisão é recuar. Jovem rico recuou, desagradou o Senhor. Jonas recuou, desagradou o Senhor. E no segundo é não fazer nada. Você sabe quanto custa um navio parado no Porto de Santos? Quem é do comércio exterior já deu até uma risada ali, ó. A Elisângela, que é do financeiro do comércio exterior, então já falou... Ah! De 18 a 35 mil dólares por dia. Agora você multiplica por 3,35, vai dar em reais mais ou menos quanto que custa um navio parado. E ele fica parado por N motivos, às vezes é o tempo, às vezes pode ser alguma pane mecânica. Então assim, imagina a tua vida. Quanto você acha que é o prejuízo de você ficar parado? Quanto você acha que é o prejuízo de você não atender o chamado de Deus para a tua vida? Imagina se Pedro, depois de ter vivido aquela pesca maravilhosa, Jesus dissesse para ele, venha que eu te farei pescadores de homens. Jesus falou assim, Jesus, deixa eu vender esses peixes tudo aqui, fazer umas aplicações aqui, deixa eu investir no meu futuro, deixa eu resolver essa situação aqui com a minha família, deixa eu curtir minha vida que está boa por enquanto, talvez, quem sabe, daqui uns 5, 6, 7 anos eu vá te seguir, mas agora eu estou focado em outra coisa. Que prejuízo seria? Qual seria? Você consegue contemplar o tamanho do prejuízo que isso seria para o reino de Deus? Imagina se Paulo, o apóstolo Paulo, antes chamado Saulo, ele era um fariseu, ele era um líder religioso, ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco. Paulo era um cara que ele entrava por uma porta dessa, no meio de um culto, onde a igreja estava reunida, ele pegava os cristãos e levava, jogava no camburão e levava para a prisão. A gente ia ser açoitado, a gente ia apanhar, a gente ia perder nossos pertences, ia ser processado, e um monte de coisa ia acontecer. Paulo era um cara que perseguia a igreja, era um cara que perseguia os cristãos, mas num belo momento, na estrada, a caminho de uma cidade onde ele estava se programando para perseguir a igreja, uma luz aparece no meio da estrada, e essa luz era Jesus. A luz brilha mais forte do que o sol. Todo mundo que estava viajando com ele cai por terra. Paulo olha para aquela luz, ele fica instantaneamente cego, não conseguiu enxergar, e aquela luz começa a falar com ele, e era Jesus, e diz, Saulo, por que você me persegue? Naquele momento, Jesus dá destino, Jesus dá propósito, Jesus fala, agora você vai me seguir, e olha o que eu tenho para você. Ali Paulo teve a decisão também. Ele podia recuar, ele podia fazer nada igual a avestruz, ou agir sobre a palavra de Deus. 2/3 do Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Imagina se ele tivesse recuado. Imagine se ele tivesse escolhido, não vou fazer nada a respeito. A Bíblia ia ser bem mais fininha. Muitas igrejas não teriam sido plantadas. Talvez nós não estaríamos aqui. Qual é o prejuízo da sua vida ancorada, fazendo nada? A gente não consegue mensurar porque a gente não sabe o impacto que a nossa vida vai ter, mas Deus sabe do teu potencial. Deus sabe do teu potencial. Então, quando você decide agir sobre a palavra dele, saiba que tem recompensas para você, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos e um monte de gente que você ainda nem conhece. Amém? Paulo teve um encontro com Jesus que fez com que ele desse passos rumo ao propósito, destino de Deus para ele. Você também teve encontro com Jesus. Você não pode ficar parado. Amém? Se Jesus disser para você, vamos para o outro lado do lago, qual é a chance do barco afundar? Jesus chega para você e fala, olha, entra no barco, vamos para o outro lado do lago. Qual é a chance desse barco afundar? Por quê?
Ele não falou que a gente vai chegar do outro lado? E a Bíblia fala que nessa ocasião Jesus disse para os discípulos: vamos para o outro lado do lago. Jesus foi para a popa do navio, pegou um travesseirinho e capotou, estava cansado. Isso demonstra a humanidade de Jesus. Jesus se desgastava, ele pregava, ele ficava com sede, ele ficava com fome. Então, Jesus estava cansado e estava ali curtindo uma soneca num mar revolto. E os discípulos remando, os discípulos querendo chegar do outro lado, a água entrando no barco e Jesus... Os discípulos ficaram apavorados, foram acordar o mestre e disse: Jesus, você não se importa que morramos aqui no caminho? Jesus fica bravo, ele acorda e fala: homens de pequena fé, eu não falei que a gente vai chegar do outro lado? E por que às vezes a gente duvida da fidelidade de Deus? Deus te chamou para uma obra, Deus te chamou para fazer algo grandioso, Deus te chamou para você ser uma excelente mãe, você ser um excelente pai de família, Deus te chamou, te conduziu para você ter uma empresa de sucesso, de influência. E por que às vezes no momento de tempestade você questiona e coloca tudo em xeque? Se Jesus falou que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Amém? Às vezes a gente trata como se Deus não fosse fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se você decidir agir sobre a palavra dEle, vai dar certo. Amém? Amém? Eu ouvi uma frase que mexeu comigo há muito tempo atrás, que diz assim: o avião estraga mais rápido no hangar do que no ar, porque o avião foi feito para voar. Então, o avião guardadinho, às vezes a gente tem a tendência de querer guardar, né? A gente quer guardar as coisas. Não, deixa eu guardar, porque se eu usar vai desgastar, se eu usar vai... E você guarda o negócio. Sendo que às vezes a gente guarda tantas coisas que ela estraga. Às vezes é teu dom, Deus te deu um dom e você quer guardar o seu dom. Não vou usar não, para não desgastar meu dom. Mas as coisas de Deus funcionam diferente. Quanto mais você usa, melhor fica. Melhor fica. Tem um versículo que diz que Deus dá semente àquele que semeia. Que louco isso, né? Se você tem 5 sementes, você vai semeando essas sementes, Deus vai lá e coloca mais semente na tua mão. Agora, se você pega a semente e guarda no bolso, coloca debaixo do colchão, não posso usar essa semente, só tenho essas 5, vou guardar essas 5, eu não posso usar elas, Deus não vai te dar mais. Agora, à medida que você começa a usar o que Deus colocou na tua vida, você começa a ver que... Amém? Seu tanque não fica vazio. Eu estava conversando com a minha esposa, a gente quer muito ter mais um filho, né? E eu perguntei para ela: amor, a gente já tem um filho, o que acontece quando a gente tiver mais um? Como é que fica isso, a questão do amor? Que a gente já tem tanto amor pelo único filho que a gente tem. Ela virou para mim e falou assim: o amor multiplica. O amor multiplica. Quem aqui é pai e mãe de mais de um filho deve ter experimentado isso. O amor multiplica. E as coisas de Deus são assim, amém? Então, o avião foi feito para voar. Se ele ficar no hangar, ele estraga. Você foi feito para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você ficar parado, você estraga. Se nós não tivéssemos nos unidos, se nós não tivéssemos generosamente contribuído, se nós não tivéssemos tido coragem, fé, ousadia e tivéssemos dispostos a pôr a mão na massa, nós ainda estaríamos lá na Bernardino de Campos, esqueci até o número, debaixo do centro de Macumba ali, lidando com aquele monte de batuque, cheiro de charuto. A gente continuava lá naquele lugar confinado, pequenininho, que não cabia mais de 70 pessoas no templo. Só no último terça-feira aqui tinha quase 200 pessoas na nossa igreja. Imagina lá, né? A gente nunca ia chegar nisso porque não tem espaço. Não tinha espaço para as crianças, não tinha espaço para aconselhamento. Era uma luta para a gente aconselhar. E sabe o que iria acontecer se a gente não tivesse tido coragem, se a gente não tivesse se unido financeiramente, fosse generoso, investido, tivesse coragem para agir, porque Deus nos deu uma palavra para a gente sair de lá. Deus nos deu uma palavra para a gente avançar. Deus disse que é a hora do seu próximo degrau, é a hora do seu próximo nível. Então a gente teve que agir sobre aquela palavra. Sabe o que esse lugar seria hoje? Um boulevard com um monte de barraquinha. Aí você ia consertar seu celular aqui, talvez aqui no fundo ia ter um restaurante por quilo, aqui talvez ia ter... Isso muda a vida de alguém?
É legal ter essas coisas. O cara que queria alugar aqui, teve que alugar ali, ó. Se você olhar aqui, 2 casas aqui para o lado, é um boulevardzinho. Ele estava interessado aqui, mas a gente chegou antes. O meu justo deve andar pela... A conta não fechava. Quando a gente veio para cá, a conta não fechava. A gente fez as contas do quanto que a igreja arrecadava e do quanto não fechava. Mas Deus mandou. Deus sempre dá suprimento para a sua jornada. Sempre. O suprimento aparece no meio do caminho. Se você quiser esperar, está tudo bem financeiramente, para você fazer alguma coisa para Deus, olha, não vai chegar nunca esse dia. Mas na hora que você começa na jornada, você encontra o estranho. O estranho chega até você e fala, olha, o Senhor falou, eu me compadeci com o seu chamado, está aqui, ó, vai lá, você vai conseguir. Eu lembro o dia que eu estava voltando para o Brasil, minhas últimas semanas na Austrália. Pessoas que eu nunca tinha contato. Chegava para mim, você é o Fábio que vai plantar a igreja no Brasil? Sou eu sim. Deus mandou te dar, enfiava no meu bolso um envelope. Você é o Fábio? Você é o Fábio? Qual o número da tua conta? Ah, sim. Aí eu olhava o envelope assim, abria $500. Olhava o envelope aqui, $200. Olhava $100. Aí um cara esse cara que pediu o número da minha conta, ele fez uma transferência, foi muito engraçado, e ele escreveu assim na transferência, no código, bênção de Deus. Quando eu fui sacar todo o meu dinheiro da minha conta, para fechar a conta, né? Aí a moça do caixa falou assim, nossa, tem uma transferência aqui para você, escrito bênção de Deus. Quero dizer que Deus supre. Se você decidir agir sobre a palavra de Deus, não vai faltar suprimento para você, amém? Glória a Deus por isso. Última, agir seguindo em frente. Qual você acha que é a vontade de Deus? Recuar, fazer nada ou agir seguindo em frente? Mas você sabia que mesmo agindo, seguindo em frente, não é garantia que vai dar certo? Você pode dizer sim, eu ouvi uma palavra profética, o pastor Greg declarou sobre a minha vida, eu já estou dando passos para que aquilo que ele me falou aconteça. Né? Eu sei que alguns aqui recebeu palavra de multiplicação, alguns aqui recebeu palavra de restauração familiar. Então, se você recebeu uma palavra de multiplicação e você não for buscar os princípios da multiplicação para você operar, não vai acontecer. Se você recebeu uma palavra sobre restauração familiar e você não der passos para restaurar os relacionamentos que Deus falou para você que Ele vai restaurar, não vai acontecer. Então, a gente precisa agir seguindo em frente. Mas além da gente agir seguindo em frente, a gente precisa de 3 coisas extremamente importantes para que dê certo. A primeira delas é pessoas. Eu nunca iria viver meu chamado sem pessoas. Que coisa linda foi a conferência C3 Brasil. Ver o time orando. Tem lá nas fotos do Facebook o círculo dos voluntários orando antes da conferência começar. Eu levei o pastor Greg para uma salinha VIP que a gente fez lá para os pastores. Quando a gente chegou lá, as meninas que estavam decorando a salinha, estavam de mãos dadas, orando para que Deus pudesse abençoar todos os pastores e líderes que entrassem naquela salinha. Olha, realmente, meu coração se encheu da alegria que eu falei para minha esposa, amor, o que mais me alegrou nessa conferência foi ver que nós temos um time de confiança. Um time que a gente pode confiar. Então, uma andorinha não faz verão. Mas todos nós juntos transformamos uma cidade, amém? Então, a gente precisa de pessoas. Você vai precisar de pessoas. Pessoas para te encorajar, pessoas para te ajudar, pessoas para fazer as coisas com você, amém? Segunda coisa que você vai precisar, então, só para terminar, pessoas. Se você precisa de pessoas, você tem que entender que você precisa aprender a se relacionar com pessoas. Se você não é bom com pessoas, saiba que para você chegar onde Deus quer que você chegue, você vai precisar delas, você precisa desenvolver certas habilidades pessoais, amém? Então isso é extremamente importante e a gente pode ajudar você com isso, se você tem essa dificuldade. Segundo ponto é Espírito Santo.
Você precisa do Espírito Santo. Espírito Santo é como se fosse você, uma pessoa sem o Espírito Santo é um Fusca, é como se ela recebesse o Espírito Santo e o Fusca se transformasse numa Ferrari. É uma diferença tremenda você ver uma pessoa sem o Espírito Santo e uma pessoa cheia do Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo está lá, se esforçando na sua própria força, no seu próprio intelecto, na força do seu braço. A pessoa cheia do Espírito Santo move os céus inteiros em favor dela, as coisas fluem, Deus dá os dons, Deus capacita. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Quando Deus te chamar para fazer alguma coisa, Deus falou com alguns aqui sobre restauração familiar. Você precisa estar cheio do Espírito Santo para ter sabedoria, para saber o que falar, quando ficar quieto. O Espírito Santo nos conduz às coisas, amém? Amém. Terceiro e último ponto, ser ensinável. É extremamente importante que a gente tenha um coração ensinável. Por isso que o discipulado é importante. Se nós tivermos um coração soberbo, a Bíblia fala que até o Senhor rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, eu preciso ser ensinável, porque só se eu for ensinável, eu vou ser o quê? Moldado. Moldado. Sabe o que aconteceu comigo e com a pastora Dani, quarta-feira de manhã, lá no Hotel Mercury, tomando café com o pastor Greg? Hora do... Pastor Greg, o que você achou da nossa igreja? Aí ele, olha, se eu fosse o pastor dessa igreja, eu estaria muito feliz. Glória a Deus, aleluia. Aí ele começou a fofar a cama, né? Ele elogiou as coisas que ele gostou, as coisas que ele viu que estavam indo bem. Aí ele falou, mas... essa área aqui, essa outra área aqui, isso aqui você precisa melhorar, você precisa aprender isso, a sua esposa também aqui, vocês dois juntos, vocês são muito bons juntos, vocês foram feitos um para o outro, a personalidade dela complementa a tua complementa a dela, mas isso aqui precisa... E a gente precisa ser o quê? E glória a Deus por pessoas assim na nossa vida, que conseguem enxergar as nossas falhas, e trazer correção para nossas vidas, amém? A gente precisa de pessoas assim, esse é o papel do pastor, esse é o papel do pastor. Então a gente precisa estar ensinável para a gente poder avançar, porque se eu decidir falar assim, pastor Greg, ele é australiano, não entende nada da cultura do Brasil, talvez isso que ele falou dá certo lá na Austrália, aqui eu faço do meu jeito. E aí? Eu vou chegar no destino que Deus quer que eu chegue? Nós precisamos ser ensináveis, amém? Amém? Não basta só você dar passos. Você precisa de pessoas, você precisa do Espírito Santo e você precisa ser ensinável. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Precisar de um sonzinho ali, ó. Por favor. Qual decisão produz mais resultados? Qual decisão você precisa tomar para agradar e alegrar o coração de Deus? Talvez você se encontre numa fase na vida onde você tem recuado. Deus tem te chamado, Deus tem falado ao seu coração para você tomar um compromisso, para você fazer algumas coisas diferentes, para você ter uma vida de devocional. E a gente é muito bom em dar desculpa, a gente é muito bom. Cada desculpa que a gente dá é um passo para trás que a gente dá. Deus, Ele é incrível. Ele quer caminhar com você nessa jornada. Ele não se alegra quando seus filhos recuam.
Ele não se alegra quando os seus filhos são omissos, negligentes, mas Ele se alegra quando a gente tenta. Ele se alegra quando a gente obedece. Ele se alegra quando a gente se esforça. Ele se alegra quando a gente pede ajuda. Ele se alegra quando a gente inicia uma jornada com Ele e diz: Senhor, eu não entendo todas as coisas, mas eu quero cruzar a linha de chegada. Quais são os resultados da sua obediência? Quais são os resultados da sua decisão de agir sobre a palavra de Deus? Uma certa ocasião, Jesus estava andando sobre as águas, o barco estava com os discípulos. Eles pensavam que Jesus era um fantasma. Quando Jesus chegou mais perto, Pedro reconheceu Jesus e disse: Senhor, se és tu, que eu possa ir ter contigo. Jesus virou para Pedro e disse: venha. Sobre a palavra venha, Pedro saiu do barco, colocou o seu pé sobre a água e ele não afundou. Deu um passo, deu 2 passos, deu 3 passos, e ele caminhou uma considerável distância do barco sobre as águas. É isso que vai acontecer comigo, é isso que vai acontecer com você, se você decidir agir sobre a palavra de Deus. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, me ofereça o seu filho Isaque, o filho da promessa. Vá até a região de Moriá, suba o monte e ofereça o seu filho em sacrifício. Abraão obedeceu o Senhor. Abraão seguiu de acordo com a palavra do Senhor. Quando ele chegou lá no monte, preparado para sacrificar o seu filho, e Deus proveu uma ovelha, um cordeiro, que poderia ter sido, que foi sacrificado em lugar do seu filho. E ali Abraão teve uma das maiores revelações: Deus é o Jeová Jiré, o Deus provedor. E ali o Senhor o abençoou e disse: porque você não me negou o seu filho, você vai ser pai de muitos. Hoje, eu e você somos considerados filhos de Abraão. Ele é considerado o nosso pai. Olha que legado. A viúva do azeite, um profeta chamado Eliseu chegou. Essa mulher estava desesperada, o marido dela morreu, deixou muitas dívidas. Ele era um homem de Deus, mas deixou dívidas. Ela foi até o profeta e disse: profeta Eliseu, os credores estão batendo na minha porta, querem levar meus filhos como escravo. Eu já não tenho marido, o que vai ser de mim sem os meus filhos? Eu não tenho dinheiro para pagar, vou me tornar uma moradora de rua. O profeta Eliseu diz: o que você tem na sua casa? Ela fala: eu tenho uma botija com azeite, mais nada, um pouco de azeite. O profeta diz: vá a toda a vizinhança da cidade, pegue emprestado o maior número de vasilhas que você puder. A família inteira entrou em concordância. Ela e os filhos foram batendo de casa em casa, pegando o maior número de vasilhas possível. Quando chegaram com as vasilhas vazias, ela foi derramando a vasilha que ela tinha, com um pouquinho que ela tinha, aquele azeite foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando, e só cessou de fluir quando acabaram as vasilhas, porque ela agiu sobre a palavra de Deus. O que vai acontecer na tua vida se você agir sobre a palavra de Deus, amém? O que vai acontecer na tua vida? Talvez até hoje você tenha recuado, até hoje você não tem feito nada. A boa notícia é que ainda dá tempo para recomeçar. Ainda dá tempo para você iniciar sua jornada. Ainda dá tempo. Deus não desistiu de você. Ele quer te fortalecer e te lançar rumo a uma vida abundante. Você deseja isso? Vamos todos ser uma igreja que age sobre a palavra do Senhor. Vamos deixar de ser só ouvintes, mas vamos nos tornar praticantes daquilo que o Senhor tem nos chamado.
Vamos sair da nossa zona de conforto e buscar o nosso crescimento e maturidade. O prejuízo é muito grande se a gente decidir ficar em casa. O prejuízo é muito grande se a gente decidir não fazer nada. Deus quer você, amém? Se você sente que essa mensagem é para você, eu vou te dar um minutinho para você falar com o seu pai e pedir perdão para ele. Deus, me perdoa por ter te desagradado, por não ter dado os passos necessários sobre a palavra que eu recebi. Talvez essa seja a tua oração hoje. Não tem problema, entre você e Deus, Deus vai ouvir o seu coração e vai te restaurar e te lançar e te projetar. E nós seremos as pessoas que vão te ajudar, nós seremos as pessoas que vão celebrar, que iremos te dar suporte, que iremos te encorajar para que você viva tudo que Deus te chamou para viver. Não deixe de dar o passo necessário. O Espírito Santo está te mostrando agora mesmo que passo você tem que dar, que ação você precisa tomar para viver o que Ele tem para você, para viver as promessas que Ele te deu. A decisão é sua. A decisão é sua. A decisão é sua. Falando de decisão, enquanto ainda estão todos os olhos fechados, nós já estamos encerrando, mas eu queria terminar esse culto dando uma oportunidade para talvez alguém aqui nunca entregou sua vida a Jesus. Talvez você nunca abriu seu coração convidando Jesus para se tornar o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus, Ele é um cavalheiro, Ele não invade nossa vida. A gente não consegue receber Jesus em nossa vida se a gente não convidá-lo para entrar. A Bíblia fala que nós temos que confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração. Se tem alguém aqui que gostaria de fazer isso hoje, eu queria orar por você. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, para que Deus veja a sua mão, para que Deus veja você o convidando, para que Ele entre no seu coração. Há alguém aqui nessa noite? Talvez você deseja voltar para Ele. Por algum motivo você se distanciou, por algum motivo seu coração se esfriou, por algum motivo ofensa entrou no teu coração e você se afastou de Deus e hoje você ouve a voz dele te chamando de volta, Ele querendo reatar um relacionamento contigo. Todos os domingos pessoas na nossa igreja têm levantado suas mãos, as pessoas têm se entregado para Jesus. Há alguém aqui nessa noite que se enquadra talvez no primeiro cenário ou no segundo cenário, adoraria ver sua mão. Quando estão todos os olhos fechados, é uma luta entre nossa mente e o nosso coração. Adoraria que você ouvisse o seu coração. Hoje de manhã uma moça levantou sua mão no nosso culto, decidindo voltar para a sua caminhada com Deus. Talvez seja você aqui. Alguém? Queria que vocês olhassem para cá e ficassem todos de pé, pode ser? Quero abençoar a vida de vocês. Você possa estender suas mãos como se estivesse recebendo algo. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela tua igreja, pelos teus filhos aqui presentes. Pedimos, Senhor, que a tua presença, que o toque do teu Espírito possa nos acompanhar de volta aos nossos lares. Senhor Deus, não só até a nossa casa, Pai, mas continua conosco durante a semana.
Senhor, pedimos pelo Teu favor no nosso trabalho, pedimos pelo Teu favor nos nossos relacionamentos, pedimos, ó Pai, que o Senhor possa fazer reinar harmonia nas nossas casas e com as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente interage, que venha o Teu reino de justiça, que se manifeste o Teu reino de paz e o Teu reino de alegria no Espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma-nos e enche-nos, Pai, até que não haja mais espaço para nada. Queremos transbordar da Tua presença. E todos dizem amém. Deus abençoe vocês. Boa semana a todos. Come on, let's sing. Mighty mountains melt